Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais uma teoria de Deltarune aqui, cara. Na moral, Deltarune tá tão fenomenal, vocês estão gostando tanto das teorias que eu vou fazer uma playlist só pra teorias, tá? Ela vai estar aqui no card. Você pode estar conferindo as duas teorias anteriores que eu já fiz de Deltarune, né? Que a gente tá cheio de teorias pipocando aí. Então, esse mês, cara, vamos focar em teorias de Deltarune, entendeu? Vamos dar prioridade para as teorias de Deltarune aqui, que eu tô cheio de teorias, você não faz ideia, eu tô com mais de 20 teorias na cabeça e muitas delas fazem total sentido, cara. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o segredo de Halsey. Será que ele é de fato o príncipe das trevas mencionado na lenda de Deltarune? Bom, galera, então eu vou começar a falar um pouquinho aqui a respeito disso, né? Não é uma novidade pra ninguém. Antes de começar aqui, só pra falar que vai ter spoilers, tá? Porque da outra vez eu esqueci de avisar que tem spoilers e... meio que isso, cara. Teoria, você já sabe que vai ter spoiler, entendeu? Não precisa ficar falando, porque... teoria a galera já sabe que vai ter spoiler. Porque você vai falar do jogo, você vai teorizar uma coisa do jogo, você vai ter que dar informação do jogo, obviamente. Não é novidade pra ninguém que o Halsey, né, é o Asriel de fato. Até porque o nome é um anagrama pro Asriel e no final ele aparece como o Asriel. Porém, eu ainda... tenho que dizer que tem duas possibilidades. A gente não pode afirmar ainda que esse personagem é o Asriel, porque ele não falou isso da boca dele, entendeu? Ninguém confirmou ainda que ele é de fato o Asriel. E apesar de parecer muito com o Asriel, ele pode ser uma réplica do Asriel do Subterrâneo, entendeu? E o nome dele pode ser um anagrama por causa disso. Às vezes o nome dele é de fato Halsey, não é simplesmente um nome codificado que o Asriel está usando para se disfarçar. Né? Então, eu acredito que tem essas duas possibilidades. Ele pode ser de fato o Asriel, mas ele também pode não ser o Asriel, entendeu? Porém, se ele for o Asriel, já fica bem claro que no começo do jogo ele mentiu, porque ele falou que tava a vida toda esperando por você no subterrâneo, sendo que o Asriel tá na faculdade. Provavelmente ele arrumou um tempo livre e acabou caindo no subterrâneo ali, né? E decidiu puxar ali o Chara, né, que é o Chris, e a Suzy pro subterrâneo ali pra tentar cumprir a profecia, né? Outra coisa, né? Só falar que eu falei Chara aqui. Eu pronuncio a boa parte dos nomes em português, né? Um ou outro que eu falo em inglês direto, tipo Papyrus. Mas mesmo assim a pronúncia não tá 100% em inglês. Eu falo, tipo, Chara e Andine principalmente. São os dois que eu gosto de falar muito, Chara e Andine, entendeu? Eu falo muito português esses nomes. Eu já falei de pronúncia aqui outras vezes no canal sobre outros termos em japonês. Eu também não tenho problema nenhum em pronunciar nomes assim, da forma que a gente lê no português. Até porque, cara, não tá errado. E você dizer um nome igual Kara no meio da frase, ele soa muito fora de contexto de uma frase em português. Tipo, eu tava jogando Undertale lá e apareceu Kara, entendeu? Não tem condição. Cara, o Halsey, ele pode estar falando mentiras aí, né? Ele pode estar falando mentiras e... o que eu acho? Aquele personagem, né, que é o Sam, que ele fala que o nome dele se pronuncia Sean, esse até eu vou falar Sean mesmo, que é o mais comum de se falar, né, acho que não soa tão estranho falar Sean numa frase em português, que é o personagem que lidera o shopping, né, onde você pode comprar as paradas, e ele menciona que tinha moradores da luz no subterrâneo, mas todos eles foram embora. Eu acredito muito que esses moradores da luz mencionados pelo Sean, né, eles na verdade são os personagens monstros que foram pra superfície, que são Alphys, Andine, Asgore, entendeu? Toriel. Todos esses monstros, eles são monstros da luz. E eles foram pra superfície. Por isso que o Sean fala lá que existiam muitos moradores da luz ali no subterrâneo. Só que eles foram todos embora. Mas aí o que me leva a concluir que o Asriel, né, que é o Halsey, ele na verdade é o príncipe da luz e não das trevas. Sendo assim, ele não pode ser o príncipe que tá na lenda. Outra coisa que o Shawn menciona também, esses personagens de shopping, eles são excelentes pra gente fazer teoria, que eles falam muita raça de coisa a respeito do jogo, né? No Undertale era o Gerson, né, que ele falava tipo 1 milhão de coisas ali que dava pra você ficar teorizando, você pensando assim, nossa, cara, por que ele falou isso, entendeu? Onde isso se encaixa? E nesse jogo, o Shawn, ele, lá no começo, ele já passa esse tipo de ideia, né, pra gente, que pode ter várias teorias, assim, a respeito disso. Então eu acredito que o Halsey, ele não faz parte dos 3 guerreiros da lenda, apesar de Chris e Suzy fazerem parte desses 3 guerreiros. Mas aí você me pergunta, então, pera aí, quem é o último guerreiro, que é o príncipe da escuridão? Muito simples mesmo. O Sean também menciona que o rei de espadas, ele prendeu os outros 3 reis, né? Então, se o rei de espada prendeu os outros 3 reis, ele automaticamente passa a ser o único rei da escuridão. Se ele é o único rei da escuridão, existe apenas um príncipe da escuridão. E isso mesmo, você não entendeu errado. Esse príncipe da escuridão é o Lancer.
Então, nessa teoria, cara, na verdade os três guerreiros da lenda, né, apesar de na lenda eles mostrarem uma figura ali muito parecida com o Halsey, eu acredito que seja assim o Lancer. Eles já fizeram isso de propósito pra poder a pessoa falar assim, não, não tem nada a ver com o Lancer, entendeu? Porque o Lancer é o único príncipe da escuridão que aparece no jogo, cara. O Azriel não é da escuridão, o Azriel é gentil, o Azriel é amigável, entendeu? Por mais que ele tenha contado algumas mentirinhas, ele é um personagem que ele não tem essa coisa de escuridão nele, entendeu? E o Lancer, por mais que ele seja inocente, ele tenta ser malvado, entendeu? Que é uma coisa que parte a partir de outros princípios, assim, vamos botar assim. Porém, como o próprio jogo já fala, como o próprio Deltarune já fala, quando o equilíbrio começa a ser quebrado, né? As coisas começam a mudar de direção. Então você vê que tem dois geysers no subterrâneo, né? Provavelmente, eu vou te falar aqui uma coisa que vai te deixar muito encucado. Você provavelmente vai ficar com uma pulga atrás da orelha depois que eu disser isso aqui. O geyser da escuridão que está correto é o geyser do Rei de Espadas. E o geyser errado é o geyser que tá lá no castelo onde o Azriel tava. Aí você me fala assim, pô, mas aí, tipo, o Azriel vai estar, tipo, matutando um plano maligno, então, porque se ele quer apagar o geyser errado, na verdade, ele não sabe. O próprio Azriel não sabe que aquele lá é o geyser errado. Pra ele, o geyser que surgiu no castelo é o correto. Talvez o Azriel pense que ele mesmo é o príncipe da lenda, né? Talvez ele não tenha essa noção que ele não é o príncipe da lenda, talvez ele esteja realmente confuso com esse tipo de coisa. Mas eu acredito que o geyser errado é o do castelo, e não o do Rei de Espadas. Porque o que acontece? O Rei de Espadas é de fato o Rei da Escuridão. E o Lancer é o Príncipe da Escuridão, que faz parte da lenda. Provavelmente o Lancer vai ter um papel muito fundamental nesse jogo. Eu acredito que o Lancer vai ter um papel muito fundamental nesse jogo, né? Então, cara, a minha teoria hoje é a respeito dessa. Eu acho que talvez o Halsey, né, ele tem essa noção de que de fato o Lancer é o príncipe da escuridão, ou talvez ele não tenha essa noção, né? Eu acho que o mais provável é que talvez ele saiba. Ele deve saber ali, mas ele tá escondendo aquilo ali, entendeu? Pra poder tentar juntar os três. Eu acho que ele tá querendo juntar a Suzy, né, o Chris e também o Lancer pra poder eles cumprirem a profecia. Eu acho que, tipo, o Azriel é meio o cara que tá matutando ali. Porém, esse lance do gás ele provavelmente não sabe. E eu acho que como é que eles falam, né? O balanço ali, né? O equilíbrio, né? Vamos botar assim, o equilíbrio foi quebrado quando o Chara jogou a alma pra fora do corpo, tá? O Chris jogou a alma pra fora do corpo, né? Vamos botar assim. Porque é só o Chris por enquanto, a gente não tem confirmação de nada que pode ser Chara ou Frisk, entendeu? Apesar de Chris ser um anagrama de Frisk, isso é muito parecido com Chara, o personagem. Então a gente não pode afirmar nada ainda, mas eu acho que o balanço, o equilíbrio foi quebrado ali quando o Chris jogou a alma dele pra fora do corpo, entendeu? Ele jogou a alma dele pra fora do corpo e eu acho que o equilíbrio foi quebrado. Tanto é que o Lancer também se voltou contra o pai dele, então também o equilíbrio foi quebrado no subterrâneo. Então essa lenda ela tá começando a surgir, entendeu? Nesse episódio 1 de Undertale, a profecia tá começando a se cumprir no primeiro episódio de Undertale. O equilíbrio está sendo corrompido e os três guerreiros vão precisar restabelecer esse equilíbrio, que eu acredito que são Suzy, Chris e Lancer, tá? Eu acho que o Azriel não é o terceiro guerreiro, eu acho que o Halsey é só quem tá guiando eles, e na verdade isso vai ser revelado mais pra frente. Porque faz total sentido, cara. O príncipe da escuridão, até onde a gente sabe, é o Lancer, entendeu? Que é filho do rei da escuridão. Então é isso, galera. Isso que eu queria trazer pra vocês. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, tá? Eu vou estar trazendo uma teoria assim que... Cara, eu acho que é a maior teoria de Deltarune que eu vi até hoje alguém fazendo no sábado, tá? Eu vou trazer no sábado. Eu nunca vi ninguém fazendo algo do tipo. É uma teoria muito sinistra mesmo, cara. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Fiquem antenados, tá? E sayonara. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá.